Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia, sem demora. Neemias capítulo 3. Nós estaremos fazendo aqui menção do texto. Neemias 3, 26. Estamos partindo para o término dessa campanha, que eu tenho certeza, não sei os irmãos, mas eu reparei algumas portas da minha vida até aqui. E não terminou ainda, então eu sei que ainda repararei algumas. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum propósito dado por Deus é em vão. Neemias 3, 26, os irmãos encontraram, amém? E os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Agora, Neemias 12, glória a Deus. Versículo 37. Amém? Neemias 12, 37. Indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente. Pode tomar seu assento. Nós estamos falando algumas semanas sobre restaurar as portas da nossa vida, na tentativa de identificar falhas que pode haver nas portas, naquilo que dá acesso à nossa vida e à nossa família. E nós temos aprendido, a partir da primeira porta, por isso que nós estamos sempre enfatizando aqui, eu e o pastor Edilson, em toda sexta-feira nós trazemos retrospectiva, trazendo um assunto. Retrospectiva e trazendo o que significa aquilo, só para lembrar um pouquinho. E hoje nós já tivemos aqui o exemplo de que não estamos guardando. Então, em nome de Jesus, se você está com caneta na mão, comece a anotar. Nós aprendemos aqui sobre a porta das ovelhas, foi a primeira porta a ser restaurada. Consagração, entrega, culto. Depois nós falamos da porta dos peixes, expansão, crescimento, evangelismo. A terceira porta a ser restaurada foi a porta velha ou a porta da antiga. Memória, essência ou um retorno à essência. A quarta porta foi a porta do vale, oração, vigilância, prudência. Foi o que nós falamos. A quinta porta foi a porta do monturo, limpeza e alguns descartes que nós precisamos fazer urgente em nossa vida. A sexta porta foi a porta da fonte. Essa porta falava de cura, purificação, suficiência, saciedade em Cristo. A sétima porta foi a porta do cárcere, a qual foi ministrada pelo nosso pastor Edilson, sexta-feira passada. E foi falado sobre libertação dos nossos pecados, libertação de traumas e vícios, e outras coisas mais. Hoje chegamos então na porta do vale. Porta do vale, eu estou temando. Na semana passada eu falei a mesma coisa. Porta do vale, eu estou nela ainda. Hoje nós chegamos na porta das águas. E nós precisamos fazer uma pergunta, sempre que nós queremos buscar o conhecimento daquilo que nós estamos estudando. E a pergunta é a seguinte: o que ela tem a ver comigo?
porque preciso restaurar a porta das águas. Pastor, nós estamos já no tempo da graça. Já se passaram alguns anos desde essa reforma. O que tem a ver comigo? Nada na Bíblia foi colocado em vão. Tudo foi inspirado por Deus. E Romanos 15:4 vai dizer que tudo dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Então nós não estamos aqui trazendo algo para os irmãos que não tem relevância, porque tem. Então nós vamos analisar a partir de 3 pontos apenas. Por que devemos reparar essa porta? O primeiro fato interessante é que essa porta, o nome dessa porta é dado pelo fato de que era por essa porta que os servos do templo entravam, levando a água que seria utilizada nos serviços, no culto. Era por essa porta que os servos do templo, netineus, eram um grupo de homens que serviam no templo. Homens que foram dados por Davi aos levitas para auxiliar no trabalho do templo. Entenda, os levitas e os sacerdotes eram únicos, os únicos que poderiam acessar e colocar a mão na massa, fazer os sacrifícios. Todo o serviço dentro do templo não era eles que faziam, os netineus, eram os levitas. Isso é um princípio de Deus, ele não quebra. Mas os netineus, eles levavam a água para o serviço que seria prestado. O serviço desses homens era levar lenha, levar água e também limpeza. Quantos tomam posse? Louvado seja Deus. Que se terminar essa campanha hoje, mas você sair daqui decidido a pelo menos no próximo culto trazer água, no próximo culto trazer lenha para que o culto aconteça, e que você traga também, dê ali suporte na limpeza, coisas básicas. Mas se nós terminarmos essa campanha hoje e você tiver no teu coração esse pensamento de ser mais útil na obra de Deus, de não gastar o tempo em vão e nem fazer as pessoas gastarem o tempo em vão, tenho certeza que já terá valido a pena. Então esses eram os homens. E o interessante é que netineu é um nome hebraico que a raiz desse nome remete exatamente a templo. A palavra templo no hebraico é naatim. Então netineu ali é um acréscimo, tá? Então é remetendo à função. Interessante que isso aqui não é o nome deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ouvimos muitos falarem assim, e a Bíblia traz esses dados para nós. Por exemplo, Judá é uma tribo, mas é um nome. Vamos falar de ímpios também? Estou falando de crente, vamos falar de ímpios. Por exemplo, Amalequitas. Amaleque é um nome. Netineus não era nome. O nome que eles têm é o que eles receberam ali de Davi, pela missão. O nome que eles têm, eles estão vestidos não pelo nome deles, mas pela missão. Que Deus nos dê a graça de não ter a necessidade de levar o nosso nome nas coisas que nós fazemos. Que nós possamos verdadeiramente se vestir da missão, para que quem olhar para nós, não veja nós, mas veja a missão. Quem é ele? É a voz que clama no deserto. Não é ele quem clama, mas é a voz. Ele é uma voz. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que a voz do que clama no deserto, ele é uma das vozes.
Quem fez esse feito na igreja, não sei o nome, mas eu sei a missão daquele homem. É uma pessoa que exerce misericórdia. É uma mulher que levanta quem está caído. Eu não sei o nome, não decorei, mas eu sei que trabalha, executa, faz tudo com prazer e amor. Que nós tenhamos essa mesma percepção que esses homens tinham. Não serei reconhecido pelo meu nome, mas já estou satisfeito de poder levar água e agregar algo no culto. Estou satisfeito de poder cooperar para o andamento do culto. Estou satisfeito por levar a água que vai ali ser utilizada para o sacrifício chegar agradável às narinas de Deus. Não vai ser eu que vou estar pregando, mas eu posso levar água para que a pregação seja melhor. Não vai ser eu que vou estar ministrando, mas eu posso levar lenha para que na hora que o fogo acender, ajude-se a alastrar. Então a igreja clama por humildade, por essa capacidade, esse desprendimento. Meu nome não precisa ser aceito. O que precisa ser aceito é a missão pela qual fui chamado. Avançando aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1. É o segundo ponto. Eu disse que falaria de 3 pontos. Primeiro, falamos do nome. A curiosidade ali envolvendo o nome dos homens o nome do grupo que exercia esse papel importante. Sem eles o culto não acontecia, precisava. E agora nós iremos falar no segundo ponto, sobre essa porta, a fim de identificar ela na Bíblia. A importância e relevância dela na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver um exemplo aqui, no Antigo Testamento, em Neemias 8, versículo 1. E depois nós veremos ainda no Antigo Testamento, mas citaremos algumas referências do Novo. Louvado seja Deus. Neemias 8, versículo 1 vai dizer o seguinte: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Do 7º mês. O interessante é que, exatamente no 7º mês, a Bíblia vai fazer referência que todo o povo estava na cidade. Eles não estavam nas suas casas. Por quê? Esse dia provavelmente era o dia que se comemorava ou festejava ali a festa do tabernáculo. Nessa festa, todo judeu saía da sua tenda, da sua casa, e montavam tendas nas ruas, nos desertos, para se lembrar do tempo que Deus caminhou com eles pelo deserto. Então eles estavam, olha a dificuldade, estavam na rua num tempo desse. E quando Esdras ali convoca todos eles para poder ouvir a lei de Deus. Esse povo era recém-chegado do exílio babilônico. É um povo que não se arrependeu, teve que pagar por tudo aquilo que fez. Por cada palavra de Deus que decidiram não ouvir, eles tiveram que pagar. Por cada desobediência, os judeus foram arrastados e exilados a um lugar aproximadamente mais de 828 quilômetros, o qual eles foram a pé.
ou de camelo, mas mesmo assim, longe. Esses homens estavam lá, foram porque desobedeceram. Mas pela misericórdia de Deus, Deus levanta ali Zorobabel. E se eu não me falha a memória, o rei da época era o rei Oséias. E esse rei dá ali o alvará de soltura. E o povo volta para reconstruir Jerusalém, juntamente com Neemias. Alguns não voltaram, porque tinham vergonha, e quando viram o tamanho da ruína, pensaram, é bobeira, pensar que daquele monte de destroços pode surgir aquela bela cidade que um dia nós moramos. Mas na hora de quebrar, quebraram. Na hora de destruir, proporcionar a queda, fizeram, desobedeceram. Na hora de falar para Deus assim, de levantar o dedinho, na hora que Deus falou, se arrependa, fizeram assim. Eu quero usar amuleto, eu quero adorar Moloque, eu quero adorar Astarote, Azera, Marduk e outros deuses que tinha naquela Mesopotâmia antiga. É o que eles queriam, é o que vai mostrar na carta, no livro de Juízes. A gente vê um capítulo que se espremer sai sangue, por quê? O povo é assim, enquanto está bem, quando tudo vai bem, larga a mão de Deus. Para que eu adorar? Para que jejuar, se tudo está bem? Porque se cria a ideia de que Deus é somente um ser que serve-nos no momento de dificuldade. E Deus não é um serviçal, não é o nosso serviçal. É muito pelo contrário, Ele veio para nos mostrar o caminho, verdade e vida, salvação. Ele veio matar a nossa sede. Só que esse povo não quis, e agora eles estão retornando, e Neemias vai ler diante deles o livro da lei. E algumas coisas importantes aqui para os irmãos entenderem o propósito da porta da palavra. O que se refere? Fora na frente dessa porta, que Esdras, escriba e sacerdote, se pôs a ler e aplicar o livro da lei para todo o povo. A todos estavam como um só homem. É a primeira informação que o texto dá. O que significa isso? Estavam no mesmo propósito. Antes não estava, mas agora enfim chegou o tempo que Judá, toda Jerusalém se uniu no mesmo propósito. Todos que estavam ali entendiam por que estavam ali. Entendiam que caíram porque negligenciaram a lei. E agora a mesma lei seria lida para eles e seria aplicada. Porque Esdras, quando é dado a ele essa incumbência, ele fala: então coloquei no meu coração de ler, meditar e aplicar, primeiro no meu coração para depois passar para a congregação. Então é a preocupação que esse homem tinha. E todos estavam unidos no mesmo propósito. Porque se tem uma coisa que o deserto faz, é unir quem estava desunido. Eu já fui desses, irmãos, que por causa de uma discussãozinha, nunca mais olhava na cara do ser humano. Eu já fui desse. Quando alguém falava algo que eu não gostava, virava a cara. Até que um dia, Deus colocou dentro do deserto, eu experimentei o que era deserto. E o interessante do deserto é que você está no meio da multidão, mas ninguém percebe que você está no deserto. Deus coloca você no meio da multidão, mas Deus faz com que você não seja visto. Você se sente só, porque é você e Deus que tem que tratar isso. É Deus te trazendo: meu filho, você sabe onde você caiu, você sabe onde você pecou, agora volta. Volta que eu te mostro o caminho. Porque você nunca está no deserto sozinho.
sempre Deus está. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Quem conduz vai junto. Então, se você está no deserto, é porque o Espírito Santo está com você lá. Você não está sozinho. E então isso acabou gerando em mim aqueles que eu detestava, vou usar esse termo. Eu passei a amar. Quando eu voltei desse deserto, eu já não tinha inimigo nenhum. Eu cheguei na pior pessoa que tinha na época para mim. E o que eu senti foi amor, vontade de abraçá-lo e pedir perdão. Porque o deserto nos torna sensíveis às dores alheias. Deserto é para isso, irmão. Se você não se sensibiliza pelo próximo, se prepara, porque Deus pode preparar um deserto para você. Porque é necessário. Quem não passa pelo deserto olha para a prova do outro e fala, frescura. Aí quando passa pelo deserto você olha assim, não é não, tem que abraçar, porque eu sei exatamente o que ela está passando. Eu sei exatamente o que ele está passando, então eu tenho que abraçá-lo. Então Deus, Ele permite, porque é através dos desertos da vida que o seu povo será unido num só propósito. Nunca houve avivamento sem uma grande crise. Abacuque vai dizer, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. E quem conhece o contexto sabe qual é. Ele começa dizendo, Senhor, por que eu clamo e o Senhor não escuta? Por que eu grito e o Senhor não ouve o meu grito? Abacuque estava dizendo, Senhor, eu tenho visto a opressão acontecer na minha frente. O Senhor é justo, o Senhor não tolera essas coisas. Era um momento de crise. Era um momento que Judá, ainda não tinha sido levada em cativeiro. Mas Abacuque estava vendo, sabe aquelas gotas grandes que vêm antecedendo uma grande tempestade? Abacuque vê os pinguinhos e ele já teme. E Deus fala, é só o começo, Abacuque, porque é eu que autorizei. Porque quando nós desobedecemos a voz de Deus, Ele ama tanto o projeto e o propósito e a nossa vida, que Ele vai nos impelir de alguma forma e às vezes vai permitir caldeus, inimigos te afrontar e te empurrar para o propósito, porque de outra maneira você não vai. Mas afrontado ele sabe que você vai. Angustiado ele sabe que você vai, porque você vai olhar para ele de novo. E quando você olha para ele, há uma união de propósito novamente. Louvado seja Deus. Eu nem ia falar isso, não está aqui, mas é o que Deus tem para nós nessa noite. Restaurar a porta das águas é exatamente retornar a palavra. Não é a pregação, porque pregação nós temos muito. É a palavra. Um retorno às sagradas escrituras. Um retorno às verdades do evangelho. Um retorno aos princípios cristãos dados por Deus através da sua palavra. Por isso o momento da palavra é o momento onde Deus passeia no meio da igreja, convidando o crente, vem comigo passear, vem comigo mergulhar no oceano do Espírito. A gente canta direto, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Será que nós estamos dispostos? Porque Ele faz esse convite todo dia no momento da palavra. É o momento que Ele vai lá em você e toca no teu coração,
ele toca na tua mente, ele converte a mensagem, se não estiver sendo dita com muita clareza, até o teu coração, com clareza, ele ilumina a tua mente. Às vezes o pastor João não está falando com tanta clareza, mas você está falando, eu estou entendendo tudo, porque o Espírito Santo está te conduzindo. Venha a águas profundas. Louvado seja Deus. João capítulo 7, 37. Jesus está diante dessa porta, a porta das águas, e ele vai fazer um convite. Ele fala: quem tem sede, venha e beba da água da vida. E ele deixa claro: venha até mim e beba da água da vida. Não é uma água física, é uma água espiritual, a água que ele é. Louvado seja Deus. Ele já disse para a mulher samaritana que aqueles que crêem nele, rios de água viva correrão do teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 5:26 vai nos mostrar que a água é o símbolo da palavra. Ele diz que vós já estás limpo pela palavra, pela lavagem da água, que é a palavra. Efésios. E lá também, fugiu agora da mente o texto, João capítulo 15, versículo 3, ele fala: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, água é palavra, água é limpeza, água é purificação, é o que Deus tem para você. Mas água não é só isso, água aqui também é saciedade, mata a sede da alma. A sede do corpo você mata com esse copinho de água, mas depois vai voltar a ter sede. Mas como aplacar a sede da alma? Quando a perplexidade vem no nosso coração, a ansiedade vem, a necessidade, a crise de autoexistência. O que eu estou fazendo aqui? Que propósito eu tenho? Somente a água de Deus traz a revelação desse propósito. Somente a água dele vai saciar e você vai entender na hora que beber. Agora entendi. Agora eu entendi o que estou fazendo aqui e para onde vou. Arabaia céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa água que Deus tem para nós. Apocalipse 22, 17. Ele diz: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. A Bíblia fala do começo ao fim, mostrando a importância. E hoje o problema é que nós convidamos, e nós vivemos em um contexto, agora da Marcha Canaã, da nossa igreja, aqui da nossa congregação, um ambiente que tem palavra. Sou suspeito de falar que é a igreja a qual, pela misericórdia de Deus, estou pastoreando. Mas é uma igreja que eu sei, tem palavra, tem homens de Deus que trazem palavra. Palavra de verdade. É as escrituras que saem desse altar. É água, irmão, verdadeira que sai daqui. Se tem gente com sede ainda ou enferma, é porque não está bebendo. Não está bebendo porque ainda não se desprendeu da mesmice. Tá bom, só ouvir. Tá bom. Tá bom, só ir na igreja o pastor prega para mim. Ele que estude. Tá bom, vou lá, o evangelista Rogério tem uma palavra abençoada, ele vai estudar para mim e vai trazer a água e eu só bebo. O pastor Edilson vai estudar e eu só bebo. E não é isso que Deus tem para nós. Só há um mergulho verdadeiro e proveitoso quando você ouve a palavra e você fala: eu vou beber, eu vou mergulhar, eu vou me deleitar nela, eu vou me banhar, porque essa é a água que eu tenho, que eu quero para a minha vida.
água que gerará para a eternidade. E para finalizar, último ponto, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 é um texto muito maravilhoso, irmãos. Ezequiel 47, versículo 1. Eu já disse no começo aqui, aproveitando, já para dar uma sinopse, ou uma introdução naquilo que nós iremos falar, que a porta das águas remete a satisfação, renovo espiritual e profundidade. O que, irmãos? Profundo. Seja mais profundo, irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós: meu filho, vai mais profundo. Vai mais profundo. Ezequiel 47 vai dizer o seguinte: é um convite à profundidade. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. A água vem da onde? Do altar. Amém, irmãos? Vou contar até 3, você fala. Em nome de Jesus, para gravar. A repetição é um método maravilhoso para gravar. Tá? Louvado seja Deus. Então, a água vinha do altar. 1, 2, 3. É de lá que vinha a água. Eu já disse, vem do altar. Precisamos beber. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olhava para o oriente, para onde ficava a porta das águas e para onde havia a fonte das águas vivas. Então ele olha e ele sai, aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E aquele homem estava dizendo: olha a mensagem para Ezequiel: Ezequiel, já basta de raso. Hoje eu estou com esse cordel porque eu vou medir a profundidade de que tanto você teme. Ezequiel, você tem temido até hoje, mas eu estou aqui com o cordel de medir. Eu vou medir para você ver e conhecer aquilo que você desconheceu até hoje. Porque exatamente pelo fato de você desconhecer, você está temendo, está com medo de entregar um pouquinho mais. E se você não entregar, Deus não vai ter como te usar da maneira que te prometeu. Vai ter que ter entrega. Então Ezequiel, ele sai com aquele homem, com o cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 518 metros aproximadamente. Me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. São águas que ainda não tiram a estabilidade. Está no tornozelo, mas seu pé ainda está na superfície. Você ainda consegue sentir a terra. Senhor, esse daqui está confortável, porque eu não estou submerso. Aqui eu não temo. Qualquer coisinha eu pulo para fora. E depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Águas que me dão pelos joelhos. Que águas são essa? É a água da oração, é a água quando o joelho está no chão. Essa água só flui com o joelho cravado no chão. Sem oração não há profundidade. Mas isso não é tudo, porque ele mede mais 1000 e fala: vem. E eram águas que davam pelos lombos, versículo
4, versículo 5. Quando se fala de lombo, fala de mobilização. Porque o judeu cria, ou crê até hoje, o judeu crê que quando você dá um golpe ali nos lombos de um homem, você desestabiliza ele. Acabou o assunto para ele. É um homem que já não tem chance, já foi mobilizado. Para o judeu é isso. Então ali Ezequiel estava entendendo, água pelo lombo. Nem sempre você vai ter o controle. Deus, na verdade, quer tirar de você o controle. Porque para Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, você tem que perder o controle. Enquanto você tiver com o controle, você segura a cordinha, você pisa no chão e fala, daqui eu não saio, eu movimento para onde eu quero ir. Mas o Senhor hoje te convida a vir mais um pouquinho, deixe os seus lombos serem cobertos. Porque assim Ele vai te conduzir mais ainda. Perceba que Deus não para. Eu já disse aqui que provas são gradativas. Quando Deus quer nos avançar de nível, Deus nos dá uma prova. E talvez você não avançou ainda porque você ainda não venceu as provas pequenas. Enquanto não vence a prova pequena, Deus não vai te dar uma nova. Porque a prova que vai te elevar ou vai te promover é a prova, é o deserto. Deus vai te colocar num lugar e vai proporcionar para você ali o momento da decisão. É você e Ele. E Ele fala, vem. Mas eram águas que não dava mais para caminhar, somente nadando. E esse texto fala de 3 coisas. Primeiro, desprendimento. Não há profundidade sem desprendimento. Porque você tem que abrir mão da sua segurança, sair da areia e ir para o fundo. Ninguém nunca pensou por que Pedro, no meio de uma imensa tempestade, porque Jesus ainda não havia cessado a tempestade. Ele cessa quando ele entra no barco, é só abrir a Bíblia e ler. Quando ele entra no barco, ele faz cessar a tempestade. Mas até naquela época, desde a época de Moisés, o que dava medo a maioria das pessoas, primeiro era a tempestade, mas quando Jesus apareceu, qual que foi o medo deles? É um fantasma. O medo passou a ser aquele que estava andando pelas águas. Porque que homem é esse que anda pelas águas? No Antigo Testamento, em Êxodo 34, Moisés, cansado do povo dizer, falou Deus apenas por Moisés? Moisés, cansado disso, conversa com Deus e Deus fala, amanhã santificai-vos, porque amanhã não só a Moisés aparecerei, mas a todo Israel. E ele dá as recomendações para o povo, fala, amanhã, quando eu aparecer, o monte vai começar a fumegar, nenhum animal chegará ao monte, porque se chegar morrerá. O povo começou a ver os relâmpagos, o povo começou a ver, Moisés estava acostumado, eu imagino ele sorrindo e olhando, oh meu Deus, está chegando, olha a glória se aproximando, é ele está pousando no monte, porque Moisés já tinha essa intimidade, esse contato, mas o povo ia se afastando. Moisés, fala você com ele, porque a gente se contenta com a superfície. Fala você com ele, Moisés, porque se para confiar em um Deus que tem poder para balançar com a estrutura de um monte, um Deus que quando apenas encosta no monte ele fumega, esse Deus pode tirar minha vida a qualquer momento, eu não confio, não vou. E movidos de medo eles não vão, eles falam, vai Moisés.
Só que Moisés era tão íntimo de Deus que ele começou a descer do monte, e a Bíblia diz que a glória de Deus no rosto dele começou a incomodar os irmãos. Os irmãos começaram a temer não só a glória de Deus, mas a glória de Deus na face de Moisés. E Coríntios vai falar, 1 Coríntios 10, que Moisés tinha que tampar com o véu o rosto, para poder passear no meio da congregação. Você percebe o que você está perdendo? Temendo avançar de nível na oração, avançar de nível no estudo da palavra de maneira mais profunda. Você está vendo o que você está perdendo? Deus está te chamando para um jejum, mas um jejum não daquele que nós fazemos, começamos meia-noite e termina meio-dia. Ele está chamando você para algo mais sobrenatural, algo de uma entrega maior, algo mais, vamos dizer um português, não é isso que eu queria dizer, mais arriscado. Se pisar no monte, te dá medo, mas é Deus quem está lá, vai. Porque apenas depois que você tiver o contato com Deus, assim como Moisés teve na sarça, você terá a visão ampla do teu destino. Enquanto você não chega lá, Deus não pode acessar todas as portas da sua vida. Você tem que chegar lá. E você vai ter que abrir mão de algumas coisas que são corriqueiras. Acontece todo dia, pastor. Pastor, já estou acostumado, é uma semana no máximo, não consigo mais. E Deus está te chamando, eu sei, é porque você está no raso. Você nunca tentou vir profundo, você tem medo. Tem crente com medo até de ser batizado com o Espírito Santo. Tem crente com medo até do que vai ver se Deus abrir a visão espiritual. O medo está roubando de nós a profundidade com Deus, de usufruirmos do melhor que Ele tem para nos dar. Louvado seja Deus. Ele fala então de desprendimento, depois entrega, abrir mão é necessário. Mesmo que para você seja muito importante, sem entrega não há possibilidade de viver o novo de Deus. Tem que ter entrega. Ezequiel ali tem que deixar o bastão dele. Deixa o bastão na superfície, porque agora ele vai ter que usar as duas mãos. Ele vai ter que nadar. Deus te quer com as duas mãos abertas no meio do mar. Deus não precisa de subterfúgios seus, nem seus recursos humanos. Ele quer você de mãos abertas, que significa, eu entrego tudo. Há um sinal que nós fazemos muito na igreja, que nós muitas das vezes não entendemos, é fazer isso aqui, ó, que significa, tá bom, meu Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Eu me rendo. Quando a autoridade chega diante de alguém, ele fala, mãos ao alto, e a pessoa levanta, tá bom, estou aqui, estou rendido. Diante de Deus, quando você levanta a mão, você está se rendendo, falando, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Ainda que haja dor, eu quero viver no centro da tua vontade. Ainda que haja dor, enquanto a promessa não se cumprir, pode me apertar, pode me empurrar, mas eu vou. É o que Deus quer de nós. Por último, ousadia, atrevimento é necessário. Por mais que nós gostamos de se vitimizar e de que sintam pena de nós, nós vamos tratar isso e você vai ser curado, assim como eu tive que ser, desse mal da autopiedade. Mas esse mal da autopiedade na igreja faz com que crentes, porque alguém não deu a paz do Senhor, pare de orar. Porque se o irmão não tem a capacidade de me saudar com a paz do Senhor, eu estou perdendo tempo na igreja. Eu não sou visto nem pelos filhos de Deus. Ou você acha que quando você chega diante de Deus e dá aquele brado falando assim, eu quero é morrer, que isso aí é
é um termo de coragem? Não, não é, irmãos. É autopiedade. Senhor, me mata. Na verdade, você, na tua alma, você está dizendo: Pai, a dor está me matando, eu quero viver. Eu preciso de intervenção do Senhor nessa área, eu estou morrendo. É Jonas: ô Pai, já que o Senhor não faz o que eu quero, me mata. É autopiedade. O autopiedoso está concentrado nele mesmo. E Deus não quer isso para você. Ele tem um oceano inteiro para você explorar. Louvado seja Deus. Então tem que ter ousadia, capacidade de saltar nas águas, não se preocupando se vai afundar ou não. Eu já disse, ninguém nunca perguntou por que Pedro, no meio da tempestade, é a primeira vez que ele vê um homem andando pelas águas, e ele fala: Senhor, é o Senhor? Então me manda andar aí. Quem é o doido que ia fazer isso? Quem já viu o oceano bravo aí, irmãos? Ninguém é doido, irmão, nem os mais experientes marinheiros entrar no mar bravio. O que deu na cabeça desse homem de entrar? Eu falo para você: confiança. E eu digo para você, quem te chama no meio das águas é Ele. Quem te chama no meio das águas te dá estabilidade para caminhar sobre ela. Você está temendo por causa da tua experiência, porque você viu seu pai e sua mãe afundando e você afundou junto. Não se baseia experiências sobrenaturais em experiências físicas, irmãos. Não é porque na tua família teu pai e tua mãe afundou, seus avós afundaram, que você vai afundar com Deus. Não vai, com Deus não tem chance de você afundar. Olhe para Ele e caminhe em direção ao propósito. Se um dia a tua fé vacilar e você começar a afundar, é só levantar a mão, que Ele faz como fez com Pedro. Ô Pedro, homem de pequena fé, não tema, eu estou aqui. Eu estou perto. Você parou de olhar, afundou, mas eu estou aqui, peguei, vamos embora. É só um susto. Então queira ter profundidade a partir de hoje, irmãos. Queira vir para o culto verdadeiramente e falar assim: Senhor, estou cansado dessa mesmice. Eu estou cansado de ser um crente medíocre. Tudo é médio, tudo é mais ou menos. Estou cansado, eu quero avançar. A partir de hoje, eu vou dar valor a cada etapa do culto. A partir de hoje, na minha casa, na minha redondeza, na minha família, no meu trabalho, eu vou dar valor em cada palavra que eu soltar dos meus lábios. Tudo vai sair com propósito, porque eu quero profundidade. Não vou ficar em rodinhas que me alimentam a perversidade da minha alma. Não vou ficar em rodinhas que tiram a espiritualidade, suga. Eu quero me aprofundar. Por isso eu vou desprender do que for preciso. Eu vou entregar o que o Senhor pedir. E eu vou ter ousadia na hora que o Senhor mandar nada, eu vou nadar. Porque eu sei que as águas são vivas e o Senhor é o dono da água. O Senhor domina e comanda sobre essas águas que eu vou navegar. Louvado seja Deus. Deus te chama hoje para viver uma vida de novidade, de intensidade, de profundidade com Ele. Deus só pode realizar em nossa vida aquilo que nós estamos dispostos a se arriscar. Irmão, se você não está disposto a arriscar nada pelo reino de Deus, infelizmente, Deus não pode te usar, nem contar com você na obra. Se você não está disposto a se arriscar, não tem como ter profundidade, não tem como alcançar o alvo, não tem como alcançar o propósito sem se arriscar. Vai ter que olhar o monte pegando fogo e falar: eu quero assim mesmo. Tem a mentalidade de Moisés.
Todos os povos queriam: eu quero ver as obras. Senhor, me mostra as suas obras. Eu quero ver milagre. Eu quero ver coisas superficiais. Tudo que pode ser contemplado na superfície. Eu quero o raso. Moisés disse, em Salmo 103, vai dizer, que Deus mostrou as suas obras aos filhos de Israel. Mas a Moisés mostrou o caminho. Louvado seja Deus. Não queira ver a obra, queira ver o caminho. Quem vê o caminho sabe por que a obra está acontecendo. Porque Deus já revelou que iria acontecer. Não queira a obra, queira ver o que Deus quer que você veja. Não queira a obra, queira ter a visão de Deus, a visão do céu, a visão para contemplar o que precisa ser contemplado. Quem quer ver a obra, quem vive de ver milagre, essas coisas, apenas é muito poder, é muita terra, é muito manto. Mas é porque depende disso para alimentar a espiritualidade que não tem. Ela só vem nesse momento. A espiritualidade só vem quando vê alguém caindo arrebatado, quando vê um demônio pegando alguém. Quando alguém vem e conta um milagre, aí dá um combustível. Mas como não tem profundidade, logo se esvai. Deus quer te dar águas que te darão a capacidade de crer, tanto ouvindo milagres, como não ouvindo. É você crer quando tudo vai bem, mas também crer quando tudo vai mal. Louvado seja Deus. Essa é a profundidade que Deus tem para nós. Capacidade, estabilidade para viver no reino de Deus, sem depender de recursos, de subterfúgios. Sabe aquelas coisas que nós usamos quando nós não gostamos de algo e nós queremos passar o tempo? Alguns pegam a lixa para lixar a unha. Outros pegam o esmalte para pintar, ou pregação chata da bexiga, e vai lá e começa a pintar. Tem pessoas que usam desses subterfúgios na igreja, e por isso não avança de nível, porque na mentalidade dele, só de estar aqui já é o suficiente. Mas para você estar aqui porque Deus tem um propósito grande na tua vida, e para realizar isso, Ele precisa que você foque. Presta atenção no que Ele está falando, presta atenção no que Ele está dizendo, anota no papel, porque uma palavra dita por Deus é uma sentença que não pode ser revogada, vai cumprir. Então anote, leva a sério, isso é palavra de Deus, não é palavra de homem. Em nome de Jesus, é assim, eu encerro essa palavra. Glória a Deus. Hoje, se você olhar para o relógio, você vai parecer que eu falei mais, mas na verdade é que hoje nós começamos um pouquinho mais adiantado, mas não tem problema, né? Amanhã, creio que a maioria está de folga. O irmão Eduardo já vai estar trabalhando, né? Eita, glória. Glória a Deus. Então vamos terminar logo, para os irmãos poderem ir para casa descansar, que amanhã tem consagração. Mas nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé. E eu gostaria de fazer uma oração. Vamos fazer uma oração nessa noite. Curve a sua cabeça nesse momento. E vamos orar diferente. Falando-se de profundidade.